Esta é a história do dia da Rádio Observador. O Brasil numa encruzilhada entre Lula e Bolsonaro. Todos os dias, quando me levanto, eu tenho quase que uma rotina. E nessa passagem, eu dobro meus joelhos, rezo um Pai Nosso e peço a Deus que esse povo brasileiro nunca experimente as dores do comunismo. Domingo 24 de junho, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Um pavilhão com capacidade para 11 mil pessoas. Jair Bolsonaro lança oficialmente a candidatura. Na quinta-feira anterior, a 21 de julho, o PT lançava Lula, mas sem a presença do candidato. Na SBT, era explicada a razão para a ausência. O PT formalizou a candidatura de Lula à presidência da República e de Geraldo Alckmin para vice na chapa. O ex-presidente e o ex-governador de São Paulo não foram ao evento. Eles estão em viagem pelo Nordeste. Nada de pompa ou festa. A convenção do Partido dos Trabalhadores, realizada na manhã desta quinta-feira em um hotel no centro. Há mais de 156 milhões de eleitores aptos para votar a 2 de outubro. O Brasil vai escolher entre Lula da Silva, o ex-presidente que concorre pela sexta vez, e Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição. São duas figuras que polarizam o eleitorado. Quem está mais bem colocado para vencer? E que Brasil vamos ter depois das eleições? Hoje vou conversar com António Lavareda, cientista político, sociólogo, professor da Universidade de Pernambuco e ainda o presidente do Conselho Científico do IPESP, o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Económicas. Bem-vindo, professor António Lavareda. É um prazer conversar com você, Ricardo, com os ouvintes. O senhor está em Pernambuco, no Brasil. Divulgou esta semana uma sondagem, uma pesquisa, como se diz no Brasil. Qual é a grande conclusão? Olha, Ricardo, essa pesquisa divulgada no dia 25 último, de julho, ela mostra um pequeno avanço do presidente Bolsonaro, na corrida eleitoral, mas, em grande medida, ela revela que a eleição, a disputa de dezembro do ano passado para cá, ela está estabilizada no que diz respeito à curva do candidato que lidera a disputa, que é o ex-presidente Lula. Ele tem oscilado desde então entre 44, 43, 45, agora nessa última marcou 44. E o presidente Bolsonaro conseguiu avançar de novembro, dezembro do ano passado para cá, cerca de 9 pontos. Esse ganho do presidente está diretamente associado à saída do candidato Sérgio Moro, que tinha nas pesquisas de novembro do ano passado entre 11% e 9%. Então, esses eram eleitores que apareciam votando em Jair Bolsonaro no segundo turno apenas da eleição, mas que com a saída de Sérgio Moro da disputa já vieram se somar ao contingente de eleitores do presidente já no primeiro turno. E essa subida, ou essa ligeira subida de Bolsonaro, é suficiente para se aproximar de Lula nesta altura? Olha, na nossa pesquisa, nesse levantamento do IPESP, ele tem 9 pontos de diferença no primeiro turno e 17 no segundo. Tá certo? É o ritmo. Bastante. A nossa pesquisa anterior foi 53 dias antes desse último campo. Então, eu noto que essa distância, na hipótese do presidente continuar até o dia do primeiro turno, mantendo essa recuperação, na hipótese de Lula, por outro lado, se manter estacionado, tal como está há mais de 10 meses,
o presidente só conseguiria subtrair mais 3 pontos da atual diferença. Então ele ia chegar atrás de Lula ainda cerca de 6 pontos, ou seja, o que corresponde no nosso eleitorado a alguma coisa em torno de 9 milhões de votos. O professor António Lavareda consegue explicar-nos quem são os eleitores tipo tanto de Lula da Silva como de Jair Bolsonaro? Consegue explicar-nos quem é quem nesta corrida, no que toca aos eleitores? Olha, veja uma coisa, entre os gêneros, entre os sexos, Bolsonaro e Lula praticamente empatam no primeiro turno. Lula tem 39 nessa última pesquisa, Bolsonaro tem 41. Já entre as mulheres, Lula tem 48 e Bolsonaro 30. Então, o contingente feminino está determinando até agora a sorte da eleição. Entre os eleitores mais jovens, Lula tem uma distância de 50 a 27 contra Bolsonaro. Entre os eleitores de idade intermediária, eles empatam. Lula tem 39, Bolsonaro 40. E entre os eleitores mais velhos, Lula também tem uma diferença, mas uma pequena diferença, 42 a 39 no primeiro turno. O que é que eu estou falando, Ricardo? Eu estou falando que os jovens estão decidindo a eleição nesse sentido, né? E se nós olharmos a questão da renda, nós vamos ver também que em 2 faixas, por exemplo, na faixa de 2 a 5 salários mínimos de renda mensal, é praticamente um empate. Lula tem 38, Bolsonaro 39 nessa pesquisa. Na renda familiar mais alta, Bolsonaro ganha, entre os que tem mais de 5 salários mínimos de renda familiar. Bolsonaro tem 46, Lula tem 38. Mas, na camada básica da pirâmide de renda, até 2 salários mínimos de renda familiar, o que corresponde a 47% da amostra, Lula tem 51 e Bolsonaro tem 28, abre-se um intervalo de 23 pontos. Então, o que é assegura a dianteira de Lula até agora nas pesquisas? É o voto dos jovens, o voto das mulheres e o voto da população mais pobre, dos eleitores mais pobres, Ricardo. Eu estou com mais vontade do que eu estava em 89, do que eu estava em 2002. Eu estou com vontade, porque eu acho que nós vamos recuperar esse país. Eu e o Alckmin temos autoridade moral. Esta polarização com 2 candidatos que estão nos extremos favorece a participação do eleitorado ou prevê que possam votar menos pessoas do que nas últimas presidenciais? Não, pela taxa de interesse manifestada nas pesquisas, né, você pode imaginar que nós teremos uma participação maior. Você imagina que hoje dizem que tem muito interesse ou algum interesse 71% dos eleitores. Outra indicação do interesse no pleito, uma indicação indireta, é o volume do voto espontâneo, Ricardo. Então, você somando Lula e Bolsonaro, eles têm de voto espontâneo, sem apresentação da lista de candidatos, sem menção ao nome dos candidatos. Como eu disse, espontaneamente, os dois têm somados 70%. Lula tem 40% e Bolsonaro 30%. Os outros candidatos não chegam a 10%. É preciso nós entendermos que os governos de Lula no passado, e é com base nessa avaliação retrospectiva que os eleitores hoje majoritariamente lhe asseguram intenções de voto, eles não foram vistos como governos de extrema esquerda. Lula sempre governou em alianças com o centro ou com a direita. E agora mesmo, nessa campanha eleitoral, ele foi buscar como candidato a ser o vice Geraldo Alckmin, que era o principal quadro de centro-direita dentro do PSDB, os tucanos brasileiros. É um partido de centro, o PSDB, mas, como qualquer partido de centro, tem uma ala esquerda e uma ala mais à direita. Geraldo Alckmin era exatamente dessa ala mais à direita. Isso sepultou a possibilidade de se qualificar a candidatura Lula como uma candidatura de extremos. Será mais moderada? Será vista como mais moderada? É uma candidatura de esquerda moderada. O PT hoje, com Lula, essa
chapa do Lula corresponde mais ou menos ao que é o Partido Socialista em Portugal, que obviamente não é um partido de extremo. E em relação aos outros candidatos, falou disso, é definitivamente uma corrida a dois. Os outros candidatos não contam para esta corrida? Os outros candidatos podem, obviamente, levar a eleição ao segundo turno, entendeu, Ricardo? Ou seja, porque Ciro Gomes tem 9%, Simone Tebet nessa medição tem 4 pontos, chegou a 4 pontos nessa medição. Um outro candidato, o André Janones, tem 2, ainda o Pablo Marçal e o Felipe Dávila, ambos com 1. Essa soma toda desses outros candidatos pode levar a eleição para o segundo turno, mas nenhum deles tem chance efetiva de disputar o segundo turno contra Lula ou contra Bolsonaro. Seria um fator absolutamente imprevisível, né, algo no momento fora de cogitação, o que poderia colocar qualquer um dos outros no segundo turno, Ricardo. Portanto, diria que o segundo turno, a segunda volta, como dizemos deste lado do Atlântico, é praticamente certa. Não, isso vai depender ainda de 2 fatores. Vai depender da qualidade das campanhas, e eu vou fazer um registro sobre qual é o papel da qualidade das campanhas, e, em segundo lugar, sobre o clima político-eleitoral que o país estiver vivendo em setembro. Vamos falar primeiro da qualidade das campanhas. O Brasil assistiu apenas 2 vezes. Nós tivemos 8 campanhas presidenciais na Nova República, a primeira delas em 89, a última em 2018. Pois bem, nessas 8 eleições, apenas 2 vezes, o mesmo candidato, Fernando Henrique Cardoso, foi vitorioso no primeiro turno. Né? Eu acompanhei bem essas 2 eleições, porque eu coordenava as pesquisas de Fernando Henrique nos 2 momentos e era consultor de estratégia das 2 campanhas do ex-presidente. Pois bem, ele ganhou uma margem estreita de votos. Ele ganhou por 4 pontos, 54% em 1994 e com 53% em 1998. Ou seja, ganhou porque conseguiu a mais 4 pontos, no momento 3 pontos. Essas pequenas diferenças têm muito a ver com a qualidade das campanhas. Eu costumo dizer que Fernando Henrique seria vitorioso pelas circunstâncias em que se deu os 2 momentos eleitorais, seria vitorioso de todo jeito, mas a qualidade da campanha levada a efeito foi determinante para a vitória no primeiro turno. A mesma coisa pode acontecer agora. O segundo fator, também muito importante, porque eu chamei a atenção, é a conjuntura político-eleitoral. E aí, queria mesmo perguntar-lhe isto. O 7 de setembro, o dia em que se assinala os 200 anos da independência do Brasil, pode ser um dia importante para esse medir de forças, nomeadamente para o medir de forças nas ruas, com manifestações e contra-manifestações? Exatamente, você tocou no ponto. Se a conjuntura política eleitoral em setembro, começando a partir de setembro, estiver muito radicalizada da parte do atual presidente, que prometeu manifestações eleitorais no 7 de setembro, a campanha de Lula já anunciou que não vai fazer manifestações contrárias ao presidente no dia 7 de setembro. Então, mas se as manifestações forem parecidas com as de 2020, que eram manifestações contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, manifestações que, de certa forma, namoravam, flertavam, para dizer o mínimo, com uma possível ruptura institucional. Isso pode criar um clima no país que faça com que a maioria do eleitorado queira apressar a decisão do processo e, então, antecipar sua decisão de voto do segundo turno já para o primeiro. Lembrando que Lula tem uma diferença no segundo turno de 53 contra 36, uma diferença de 17 pontos. Então, se o segundo turno, se a conjuntura contribuir para que o segundo turno seja, de certa forma, antecipado na mente dos eleitores, a eleição pode ser resolvida em 2 de outubro, já na primeira volta, Ricardo. Eu não divido brancos e negros, homos e héteros, nordestinos e sulistas.
homens e mulheres. É um governo de todos 215 milhões de brasileiros. E há da parte do presidente Jair Bolsonaro uma alegação que começou já há vários meses sobre a possibilidade de fraude eleitoral, de resto muito parecido com aquilo que fez de Donald Trump. O que é que se passa aí no Brasil? Há terreno para fraude eleitoral, professor? Olha, todos os especialistas em tecnologia da informação, os que acompanham apurações, etc., dizem que nunca houve nenhuma fraude constatada desde a implantação das urnas eletrônicas em 1996. Então, mas há essa narrativa que, baseada em teorias conspiratórias, ela serve para reunir um segmento da base do presidente com ânimo anti-justiça eleitoral, anti-Tribunal Superior Eleitoral. Não é? Isso, mas, ao mesmo tempo, isso pode ter um efeito eleitoralmente nocivo para o presidente, à medida que seus eleitores, descrendo da fidedignidade do registro do seu voto nas urnas, podem, inclusive, ser desestimulados a participar da votação. Porque se eu não acredito que naquele processo eleitoral, eu não tenho incentivo para participar dele. E aí há uma grande diferença, Ricardo, em relação ao Trump. O Trump questionou o processo eleitoral depois da eleição, ele não questionou antes. Ele não dizia, pelo contrário, ele convocou seus eleitores a participarem da votação, participarem da eleição ativamente. Só depois, uma vez derrotado, ele contestou o processo de apuração. O Bolsonaro está invertendo a ordem, já começando a fazer isso agora. E talvez isso seja desinteressante para ele, à medida que pode vir a desmobilizar segmentos do seu eleitorado. Professor António Lavareda, há uns dias um amigo comentava comigo, com 215 milhões de pessoas, o Brasil não encontra outros candidatos, um ex-presidente que esteve preso por corrupção e um populista que em 30 anos já trocou de partido para aí 9 vezes. O Brasil está numa encruzilhada, professor? Olha, Ricardo, o problema do Brasil, do sistema político brasileiro, é basicamente o seu sistema eleitoral no que concerne a escolha dos parlamentares. O Brasil é um dos 4 únicos países do mundo que utiliza o voto proporcional de lista aberta, mas combina essa característica com grandes distritos. Então, por exemplo, um estado como São Paulo elege uma bancada de 70 deputados. O eleitor de São Paulo, cada eleitor, tem, teoricamente, uma relação de 1.300 candidatos a deputado federal para escolher um deles. Então, na verdade, isso contribui para que você não tenha, a rigor, partidos enraizados na sociedade. Ricardo, os partidos, como eu costumo dizer, os partidos brasileiros são hidropônicos, como aquelas plantas que são mantidas em meio líquido. Elas não conseguem se enraizar, elas não estão enraizadas em lugar algum. Elas ficam flutuando, ficam boiando. E aí, esses partidos, obviamente, não são democráticos também. Você não tem eleições internas para escolha da diretoria, dos dirigentes partidários, nada disso. Os partidos são controlados por caciques e a representação política, a Câmara Federal nossa, com 513 representantes, basicamente é um ajuntamento de 513 empreendedores individuais, porque no voto de lista aberta, como vocês sabem, cada candidato busca o seu apoio eleitoral. E o principal adversário do candidato a deputado federal ou estadual é o seu colega de partido, não o adversário. Não o adversário. Você imagina, então, é um sistema caracterizado pela ilogicidade, pela irracionalidade, e esse sistema partidário eleitoral, Ricardo, termina dificultando a emergência de novos líderes, termina desinteressando boa parte das pessoas vocacionadas para a política de ingressarem nessas disputas. Eleições parlamentares no Brasil são caríssimas. Claro. Para você ter uma ideia, são 80% mais caras do que uma eleição
em países que utilizam o voto de lista, como Espanha ou como Portugal, ou no sistema distrital misto, a Alemanha. Então, as pessoas normais, as pessoas médias, pessoas, elites culturais, sociais, mesmo elites econômicas, são bastante desestimuladas de participarem dessas eleições muito caras, eleições desgastantes e eleições que despertam conflitos dentro das próprias agremiações partidárias. Esse sistema político que nós temos, obsoleto, fragmentador, que desincentiva a incorporação de novas lideranças, que é, em última instância, responsável pela ausência de renovação de lideranças nacionais que você apontou na sua pergunta. Muito obrigado, professor António Lavareda. Obrigado a você, Ricardo, e obrigado aos ouvintes. António Lavareda é cientista político, é sociólogo, é professor na Universidade de Pernambuco, é ainda presidente do Conselho Científico do IPESP, o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Económicas. Esta foi a história do dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.